Olá, você aí do primeiro ano do ensino médio, olha, aqui, professor Almeida, trazendo para você mais uma aula de Química, tá certo? E nós já estamos nos finalmente da unidade 3, hein? Por quê? Porque a aula hoje é a aula de número 45, tá bom? E a aula de número 45 vai abordar sobre o estudo dos gases, parte 1, vai abordar sobre grandezas do estado gasoso e também as propriedades dos gases, né? Aí, para você, meu caro aluno, para você, eu gostaria de ver se você se lembra. Não, se você se lembra, qual é a diferença entre gás e vapor? Ok? Lá, durante as aulas, geralmente, quando estamos abordando sobre estados físicos da matéria, então, geralmente, explicamos a diferença, né? Olha só, a matéria ela pode se encontrar nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Então, quando ela é aquecida, passando do líquido para gasoso, nós temos a vaporização. E na vaporização pode ser evaporação, que é uma vaporização lenta, o caso da roupa no varal, né? A água dos rios, etc. A ebulição, que é quando passa do líquido para o gasoso por aquecimento. E tem a calefação, você tem uma superfície superaquecida e você, faz um contato direto, como você está passando roupa, o ferro está quente, joga um pouquinho de água, você vê que imediatamente vaporiza. Ali é uma vaporização denominada de calefação. Portanto, evaporação, vaporização, calefação. Quando a matéria encontra-se, através desses fatores, na fase gasosa, nós dizemos que temos vapor. Agora, na temperatura ambiente, você já tem a matéria na fase gasosa. Agora mesmo nós estamos respirando oxigênio do ar atmosférico. Então, não é vapor de oxigênio. Agora nós estamos respirando gases. Então, gases de oxigênio, gases de hidrogênio, enfim, toda a matéria que na temperatura ambiente já está na fase gasosa, então nós chamamos isso de gases. E esse comentário eu estou fazendo a respeito do tema da aula de hoje, que é estudo dos gases, parte 1, grandeza do estado gasoso, propriedade dos gases. Valeu aí? Só para você diferenciar o que significa vapor e o que significa gases, né? Assim sendo, olha lá, grandezas do estado gasoso. Então, grandeza do estado gasoso. As grandezas do estado gasoso referem-se às propriedades que descrevem o estado e o comportamento de um gás. Essas propriedades são essenciais para entender como os gases interagem, como os gases se movem e como se comportam em diferentes condições. Ok? Então, nós vamos trabalhar com grandezas da matéria que encontra-se no estado gasoso. E essas grandezas, veja só, usamos para compreender o comportamento das substâncias que se encontram no estado gasoso. Porém, no estudo dos gases, nós teremos grandezas. Nós temos, vamos ver, temperatura, vamos ver como se comporta a pressão e também o volume, tá bom? Tudo importantemente para a matéria que se encontra na fase gasosa. Assim sendo, primeira das grandezas. Vamos falar da temperatura?
Vamos falar da temperatura? A temperatura de um gás está diretamente relacionada com a energia cinética média das moléculas do gás, que mede a agitação de suas moléculas. Então, veja só, falar de cinética é falar de movimento. Então, falar de energia cinética é a energia usada para que as moléculas se movimentem. E o estado gasoso é o estado onde existe maior desorganização da matéria. Por quê? Porque as moléculas já estão se movimentando, estão afastadas, graças à ação de energia cinética. Por isso que ele já está na fase gasosa. Logo, quanto maior for a velocidade delas, quer dizer, das moléculas da massa gasosa que estiver, porque ali existiu maior temperatura. Ou melhor também, quanto maior a temperatura, maior a velocidade entre as moléculas. A unidade de temperatura, no SI, lembram do que é o SI? SI significa Sistema Internacional. E a temperatura a nível internacionalmente conhecido, ela é medida na escala Kelvin, também chamada escala absoluta, porque ela é a escala universal do Sistema Internacional de Medidas. A temperatura geralmente é considerada na escala Kelvin. Portanto, no Brasil, a unidade usada ela é em Celsius, tá bom? E já em outros países usam-se também a escala Fahrenheit. Portanto, são as três escalas mais conhecidas que existem, são Kelvin, Celsius e Fahrenheit, sendo Kelvin a escala conhecida internacionalmente, né? Ela é como se fosse padrão. No Brasil, trabalhamos muito com a temperatura em Celsius. No entanto, para você entender a relação que existe de uma temperatura para com a outra, é que quando nós temos na escala 0 graus Celsius, na Kelvin corresponde 273. Ou ainda, quando nós tivermos 100 graus Celsius, na Kelvin é 373, ok? Então fica fácil de você entender, né? 373 Kelvin é 100 graus Celsius. 273 Kelvin é 0 graus Celsius. E aí, para você converter ou transformar a temperatura de graus Celsius em Kelvin, basta somar 273. Você viu? 0 graus Celsius, 273 Kelvin. 100 graus Celsius, 373 Kelvin. Então é só você adicionar 273 na escala Celsius que você terá com certeza a temperatura na escala Kelvin. Tudo bem até aí? Assim como nós temos as grandezas massa, volume, então comprimento, né? Como quilômetro, metro, ou quilograma, grama, ou metro cúbico, litro. Então, existem aquelas grandezas com as suas unidades correspondentes, tá certo? Aqui nós estamos falando das grandezas utilizadas do sistema gasoso, da fase gasosa, trabalhando especificamente com a temperatura. Assim sendo, olha lá, para melhor entender, sempre que você quiser a temperatura em Kelvin, soma-se 273, tudo bem. Agora, se você tiver a temperatura em Celsius e quer transformar em Kelvin, quer transformar em Celsius, aí você subtrai 273, ok? É apenas uma adição e uma subtração que você vai usar para converter a unidade de temperatura em outra unidade de temperatura, tá bom?
Assim sendo, olha só, vamos verificar alguns exemplos para converter a temperatura? Então, vamos lá. Existem 3 amostras de gases. Oxigênio, na temperatura de 37 graus Celsius. Nitrogênio, 62 graus Celsius. E hidrogênio, 87 graus Celsius. O que se pede? Converta as temperaturas acima na escala Kelvin. E aí? Olha só, isso é um exemplo que pode também lá na sua atividade, pode acontecer na sua prova, né? E para o oxigênio, temperatura de 37 graus, o que é que fazemos? Como falei, eu quero a temperatura em Kelvin, então 37 mais 273. Então, ao invés de 37 graus Celsius, eu tenho 310 graus Kelvin. B, o gás nitrogênio. Está a 62 35 graus Kelvin. E letra C, o gás hidrogênio, 87 graus Celsius. Portanto, a temperatura em Kelvin, 87 mais 273, 360 graus Kelvin. Você viu aí, ó? Sempre que você tem uma temperatura na escala Celsius, adiciona-se 273, que é constante, é uma constante. Então, você soma 273, o resultado da soma, lembre que você não está mais na escala Celsius, você vai estar na escala Kelvin. Tudo bem até aí? Olha só, esperamos que converter Celsius em Kelvin, você não vai ter mais dúvida, né? E na prática, olha só, nós temos aqui 3 termômetros, os quais cada um encontra-se numa escala de temperatura diferente. O primeiro na escala Kelvin, o outro na escala Celsius e o outro na Fahrenheit. Partindo do Celsius, olha só a temperatura 0 grau no Celsius. Exatamente aqui, ó, 273 Kelvin. 100 graus Celsius, 373 graus Kelvin no termômetro. É questão de escala. Melhor ainda, só para a gente referir, quando a gente fala em 0 graus Celsius, 273 Kelvin, nós estamos lembrando que é o ponto de fusão da água, né? Ou de congelamento. Falar em 37 graus Celsius é a temperatura ideal do corpo humano. Acima de 37 você está com febre, né? Então veja só. E a 100 graus ou 373 Kelvin, nós temos a temperatura em que a água ferve ao nível do mar, ou seja, a temperatura de ebulição. Com relação a Fahrenheit, o que você tem na escala Kelvin 273 Celsius e 0 na escala Celsius, Fahrenheit 32 graus Fahrenheit, coincidindo também a temperatura de fusão da água, a do corpo e a de ebulição. A 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, na Fahrenheit corresponde a 212. O que você está vendo? Ó. Celsius e Fahrenheit, 100 graus, de 0 a 100 na Celsius, 273, 373, a variação foi de 100 unidades, não é verdade? Mas com relação a Fahrenheit, o que se diz? É que o 0 grau do Celsius, que é 32 Fahrenheit, 100 graus, que deveria ser 132, não é 212 graus Fahrenheit. Portanto, ela tem uma variação na escala que é diferente. Quando você vê falar 0 absoluto, você, quando falar em absoluto, não se lembre da temperatura da escala em Celsius. Você tem que se lembrar
da escala em Kelvin. Por quê? Kelvin é a escala absoluta. Portanto, 0 graus Kelvin é o zero absoluto, que corresponde a menos 273 Celsius e menos 459 Fahrenheit. Portanto, são informações básicas que você não deve esquecer. Falou? Então, zero absoluto não é 0 graus Celsius, é 0 graus Kelvin. E aí, Celsius menos 273, você tem o que chamamos de zero absoluto, para não confundir, ok? Com outras escalas, enfim. Lembrando que qualquer parte do mundo que você tiver, você pode medir a temperatura. Agora, tem regiões que você vai usar a escala em Celsius, como o Brasil é muito popular. Mas você pode estar no laboratório e dizer, se tiver um termômetro de escala Kelvin, não tem problema. Você só é fazer a conversão da unidade e os resultados serão o mesmo. Portanto, nós estamos falando aqui, escala com relação à temperatura, que são as grandezas que referenciam a matéria na fase gasosa. Tudo bem? Aí, vamos ao seguinte. Como nós estamos trabalhando com grandezas da matéria na fase gasosa, então, vimos temperatura, agora vamos ver pressão. E a pressão ela é exercida por unidade de área. Lembre que aqui nós estamos referindo lembra lá na física? Pois é, no caso de um gás, ela surge as colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente. Olha, se ela está na fase gasosa, elas se movimentam, não é verdade? E elas vão colidindo, batendo com as paredes do recipiente. No caso da pressão, é o resultado da força exercida em conjunto com suas partículas sobre a área do recipiente que ele contém. Então, olha só, sempre que você quiser falar de pressão, é a força sobre área. E aí você tem a pressão que o gás está submetido num determinado ambiente, tá bom? Portanto, para a gente falar de pressão, assim como nós falamos lá em temperatura, nós falamos das escalas Celsius, falamos da escala Fahrenheit e falamos da Kelvin, Kelvin como sendo a escala padrão do sistema internacional, zero absoluto, ok? Então, nós temos lá o zero de Kelvin, que é menos 273 graus Celsius. Agora, a grandeza que nós estamos referindo é sobre a pressão. Então, vamos ver um pouco sobre unidade de pressão. Sempre referenciando o SI, que significa Sistema Internacional de Unidades, a força ela pode ser expressa em Newton, geralmente ela é para um sistema internacional, assim como a temperatura em Kelvin, a pressão se utiliza em Newton, que é a área expressa, olha lá, em metros quadrados. Então, é a força que expressa Newton em relação à área que é em metro quadrado, ou seja, Newton por metro quadrado, isso aqui estou falando de pressão, tá bom? Força Newton, área metro quadrado, que corresponde a 1 Pascal. Se eu tenho 1 quilopascal, eu antecipo um K, como metro, quilômetro, grama, quilograma, então esse K indica 1000 vezes, isto é, 10 elevado à terceira Pascal. Interessante que, relacionando as unidades ATM, isso ao nível do mar, em mercúrio, 760 milímetros de mercúrio, e em Pascal, 101,3 quilopascal.
Então, estou fazendo aqui uma referência a essas unidades. Porém, as unidades mais populares, ou seja, as unidades comuns, são elas atmosfera, que nós chamamos de ATM, milímetros de mercúrio, no caso aqui, ó, tá vendo? Milímetro de mercúrio, e Pascal, ainda temos bar e outras unidades. Tá legal? Mas, referencialmente, a mais popular é ATM e milímetro de mercúrio. Sendo assim, vamos falar um pouco. E a pressão atmosférica, como é que funciona? Bom, quando falar em a pressão atmosférica, você se lembra de quê? Do ar atmosférico. E o ar não são gases? Sim. O ar atmosférico está na atmosfera. E nós falamos para vocês, vê se você lembra. Quando falamos de ar atmosférico, o que é que nós estamos nos referindo? Ok? Quando nós estamos falando de ar atmosférico, o que é que nós estamos nos referindo? Lá no início, quando fomos definir sobre química, enfim, é que o ar atmosférico é composto por vários tipos de matérias na fase gasosa. Quais são elas? O nitrogênio, que corresponde, olha lá, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, se o atmosférico for puro, e 1% CO2 e outros gases. Se por acaso aumentou a quantidade de CO2 e outros gases, com certeza vai alterar a quantidade de oxigênio, a percentual de oxigênio e de nitrogênio, portanto, o ar pode estar contaminado. Rigorosamente, 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1% outros gases. Então, quando fala de pressão atmosférica, é a pressão que o ar atmosférico exerce, principalmente na superfície da Terra, nos oceanos, enfim. Na superfície, nós teremos o que chamamos pressão atmosférica, que é a pressão exercida quando consideramos a massa de ar, o ar atmosférico. Ok? Continuando aqui, a movimentação do ar em relação às correntes de massa gasosa. Isso são os fatores que contribuem para quê? Para a pressão atmosférica variar. Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a cinética, maior o movimento das partículas, das moléculas. E altitude, muito importante. Quanto mais elevado você estiver, menos pressão atmosférica existe. Portanto, ao nível do mar, é que é o referencial para se definir sobre a pressão atmosférica. Assim sendo, exemplos. Quanto maior for a quantidade de ar que está sobre um líquido, maior será a pressão atmosférica naquele meio. Assim sendo, em elevadas altitudes, a quantidade de ar sobre a superfície terrestre é bem menor do que ao nível do mar e, por isso, na montanha, a pressão ela é menor do que na praia. De repente, o que acontece? Vocês já viram, observaram ou escutaram, né? Jogadores de futebol, quando estão jogando em regiões muito elevadas, como a Bolívia, né, onde tem as montanhas, geralmente quando ele está se movimentando, ele cansa mais rápido. Por quê? Porque em regiões elevadas, a pressão atmosférica é menor. O ar sobre a superfície, relativamente, é menor. Se a pressão atmosférica é menor, porque tem menos ar naquele meio,
e o jogador sente falta de ar e aí gera o cansaço. Beleza? Isso por qual fator? A altitude, que contribui muito para a pressão atmosférica. Assim sendo, vamos verificar um pouquinho sobre a ciência na história. Lembrando que o físico e matemático, aí, ó, Evangelista Torricelli, que viveu em 1608, 1647, ele sugeriu que a atmosfera é constituída por gases em constante movimento e que é capaz de exercer pressão sobre a superfície terrestre. Para medir, ele inventou um instrumento chamado barômetro. Então, olha, para termômetro, para temperatura nós temos termômetro, né? E para pressão é barômetro. E com o barômetro ele conseguiu obter a pressão atmosférica pela primeira vez em 1643, por meio do barômetro, cujo fluido era o mercúrio utilizado, né? Então, por isso nós chamamos barômetro de mercúrio. E ele preencheu um tubo de vidro, que tinha a altura, o comprimento de 1 metro, ele encheu com mercúrio. Ao encher esse tubo com mercúrio, ele emborcou sobre o recipiente que tinha mercúrio, uma vasilha. E o que aconteceu? O que aconteceu é que o mercúrio ele parou a uma altura de 76 centímetros. Então, aqui ele encheu esse tubo com mercúrio, ok? Por que mercúrio? Mercúrio é um metal que, na temperatura ambiente, ele é líquido. Então, aqui o mercúrio é líquido na temperatura ambiente. Nessa vasilha, nesse recipiente, ele encheu de mercúrio. E ao pegar o tubo cheio de mercúrio, ele emborcou nesta vasilha, ok? E o que aconteceu? O mercúrio escoou e parou a uma altura de 76 centímetros. O que significa 76 centímetros? 760 milímetros de mercúrio. Daí, ele atribuiu 760 milímetros de mercúrio a uma atmosfera, um ATM. Ele estava ao nível do mar e o mercúrio que estava ocupando o tubo todo. Agora, por que o tubo, por que baixou o mercúrio e parou em 76? Por quê? Porque a pressão atmosférica que atuou na superfície desse recipiente, olha, a pressão atmosférica fez com que atuasse no tubo e o líquido estacionou em 76 centímetros, ok? Se não fosse a pressão atmosférica, para atuar no sentido contrário, com certeza o tubo ia ficar vazio. Mas graças à pressão atmosférica que atuou no sentido inverso, ele inibiu que o mercúrio descesse, estabilizou em 76 centímetros, que é exatamente 760 milímetros de mercúrio. Então, essas unidades aí aconteceu graças ao experimento do cientista Torricelli. Tudo bem? Porque muita gente pergunta, fica na dúvida, por que 760 milímetros de mercúrio? Por causa do experimento do cientista Torricelli. Aí, a coluna de mercúrio do tubo desceu até parar em uma determinada altura. E Torricelli verificou que, ao nível do mar, o nível de mercúrio no interior do tubo se estabilizou a quando? 76 centímetros ou 760 milímetros. Por isso, o valor da pressão atmosférica ao nível do mar ficou conhecido como 760 milímetros de mercúrio. Valeu aí? Então, isso foi obtido experimentalmente. Falamos das escalas, falamos da grandeza, temperatura, falamos nas escalas Kelvin, Fahrenheit, Celsius, falamos de pressão nas escalas ATM, milímetros de mercúrio e Pascal. Agora vamos para outra grandeza, o volume. Volume é o espaço que o gás ocupa. E esse volume pode variar dependendo do recipiente e das condições que o gás está submetido. Unidade padrão
de volume é o metro cúbico, mas em química são muito utilizados litros ou mililitros. Relacionando essas unidades de medida na escala da grandeza de volume, então nós temos que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, ou 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Por quê? Porque geralmente 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Depende da condição que ele estiver submetido, ok? Sendo assim, olha só, vamos trabalhar agora sobre as propriedades dos gases. Nós temos que as propriedades dos gases são variáveis observadas quando se altera o volume, a densidade, a pressão e a viscosidade das substâncias que se encontram na fase gasosa. Assim sendo, entre elas, compressibilidade dos gases. Os gases é quando a matéria ela é muito compressível. Por quê? Como as moléculas estão em movimento, à medida que você aumenta a pressão, você vai confinando eles, você vai diminuindo o volume. Por quê? Porque você vai pressionando e o volume em si vai diminuir. Por isso, eles são compressibilidade dos gases. Você não pode fazer isso nos líquidos nem nos sólidos. Essas propriedades são comuns quando a matéria está na fase gasosa, né? Portanto, é a propriedade que a matéria apresenta quando sofre a ação das forças adequadamente distribuídas, tendo o seu volume diminuído, em outras palavras. É uma medida da facilidade com que um gás pode ser comprimido. Então, aqui nós temos compressibilidade dos gases, que é muito conhecido, ok? No nosso cotidiano. Difusão dos gases. Cuidado, hein? Olha, difundir é afastar, é separar, então vamos ver lá. A difusão dos gases é um fenômeno no qual as moléculas de um gás se misturam de maneira uniforme em um espaço, movendo-se de áreas de maior concentração para menor concentração. Então, eles vão se difundindo. Logo, esse processo ocorre devido ao movimento aleatório das moléculas, conhecido como movimento browniano. Resulta em uma distribuição uniforme das moléculas ao longo do tempo. Com isso, verifica só. Temos os gases no recipiente e quando a válvula abre e quando a válvula está fechada. Então, verifica como é que se comporta. Aí nós temos o exemplo de difusão dos gases, tá bom? De um lado e do outro, com a válvula aberta, com a válvula fechada. Na sequência, expansibilidade. Expansibilidade dos gases refere-se à capacidade de os gases ocuparem todo o volume disponível de um recipiente, expandindo-os para preencher completamente o espaço disponível. Esse comportamento é uma das propriedades distintivas dos gases e é regido pela lei dos gases ideais, que nós chamamos a lei de Boyle, ou a lei de Charles, ou ainda de Gay-Lussac, tá bom? Vocês vão ver. Isso aqui, quando envolve temperatura, pressão e volume, cada cientista preocupou-se com a massa de ar com relação a esses fatores. E aí? É o processo que ocorre quando as partículas de um gás estão em constante movimento, ocupando todo o espaço de um recipiente. Então, você pegou a bolinha, encheu a bola de ar, de aniversário. Então, veja o que aconteceu com as bolinhas, com o ar. Ela procura ocupar toda a superfície que a bola pode oferecer. Tudo bem? Ela se expande, nós estamos falando aqui de expandibilidade. Para melhor ainda, completar o seu raciocínio, para ajudar você a entender melhor, buscamos agora, no aprender fazendo, aquele exemplo. Aqui diz o seguinte: analisando as alternativas abaixo, assinale a que corresponda a uma propriedade de qualquer substância no estado gasoso.
Ou seja, qual é a alternativa que corresponde a qualquer substância no estado gasoso? Qual é a propriedade, referindo-se à propriedade? Letra A. Será que é aquela que diz que o ar apresenta menor velocidade corresponde a maior temperatura? Difusibilidade, forma definida, alta densidade ou immiscibilidade, quer dizer, não é miscível. Ou o ar apresenta alta densidade, ou o ar tem forma definida, ou menor velocidade com maior temperatura. E aí? Pelo que você aprendeu sobre as propriedades da matéria na fase gasosa, qual seria a resposta correta? Difusibilidade. Então, aí, ó, analisando a alternativa abaixo, aquela que corresponde a uma propriedade de qualquer substância no estado gasoso é a difusibilidade. Sendo assim, olha só o comentário. É que a difusibilidade de um gás é sua passagem espontânea para outro meio gasoso, isto é, o seu espalhamento em outro meio gasoso. Então, dentre as alternativas ali, a única que correspondia à propriedade inerente seria a difusibilidade. Valeu a pena? Agora eu convido você para mais um Aprender Fazendo. E é fazendo que se aprende, né? Portanto, olha só, expresse uma pressão correspondente a 190 milímetros de mercúrio na unidade ATM. Como é que você faria, então? Então lembrando que você tem que entender os referenciais, as unidades básicas de pressão. O que é que você aprendeu? É que um ATM, ao nível do mar, corresponde a 160 milímetros de mercúrio. Então, isso aí é o referencial para você converter outras unidades de pressão. Se 760 milímetros de mercúrio corresponde à pressão de um ATM, 190 milímetros de mercúrio vai corresponder a X. Quando você divide 190 por 760, 0,25 ATM. Isto é, 760 milímetros de mercúrio é o mesmo que significa um ATM na atmosfera. Porém, 190 milímetros de mercúrio corresponde a 0,25 ATM. E aí, você aí da sala de aula, conseguiu captar? Conseguiu entender o que foi abordado sobre temperatura, pressão e volume, desde que a matéria esteja na fase gasosa? Não se falou aqui, referiu-se à matéria nem no líquido e nem no sólido. Tudo o que nós abordamos hoje foi sobre a matéria na fase gasosa. E na temperatura, nós também aprendemos as escalas, né? As unidades de, por exemplo, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Porém, a padrão no Sistema Internacional de Medida é a Kelvin. E o zero absoluto não é do Celsius. Zero absoluto é do Kelvin. Ok? Com relação à pressão, as unidades básicas são milímetro de mercúrio e ATM. Por que milímetro de mercúrio? Porque foi a unidade comprovada experimentalmente ao nível do mar pelo cientista Torricelli. E volume? Volume é o espaço que a matéria ocupa. Então, por exemplo, extensão, mas pode ser medido em metro cúbico, pode ser medido em litro ou mililitro. Agora, uma vez que você aprendeu sobre a matéria na fase gasosa, daqui a pouco eu voltarei para fazer uma retrospectiva breve e também você garantir o sucesso da sua atividade de sala. Fique ligado que eu voltarei já já.